Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, hoje é o Dia Mundial do Idoso e nós, do programa Inteligência Solidária, não poderíamos deixar passar essa pauta sem chamarmos uma personalidade que eu vou apresentar aqui para vocês, para discutir, para conversar, para nos tornar, provocar a reflexão e nos tornar conhecidos e atualizados sobre a pauta e as políticas públicas do idoso. Eu vou pedir aqui para o nosso produtor colocar na tela a Sandra Regina. Sandrinha, seja bem-vinda. Boa Ô, noite. querida, boa noite, Érica. Obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande, Sandrinha, você estar aqui conosco. Já vou apresentar a Sandra, pessoal, mas olha só que legal. Hoje a gente tem, né, a Sandra, já vou conversar com ela, mas tem um pessoal que já estava aguardando a gente antes de abrir a sala, e aqui meu celular Opa, bombou. De Sandra, tem um pessoal aqui querendo te ouvir. Olha que maravilha. A gente está. E olha só, pessoal, a noite de hoje está sendo retransmitida pela Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo. Houve interesse deles em também retransmitir essa pauta. Nós temos o bacana. pessoal do Centro de Integração da Terceira Idade, do Lions Club, cerca de 300 idosos acompanhando a pauta de hoje. Temos o pessoal do Exército da Salvação, dos Médicos Sem Fronteiras, além aí de vários telespectadores que já acompanham a gente às terças e quintas-feiras. Lembrando que essa live fica gravada aqui pela TV Pública. E a nossa live acontece às terças e quintas-feiras, às 20 horas. Olha só, vamos lá então, pessoal. Eu estou aqui com a Sandra Regina, uma pessoa que eu conheço desde quando eu era estagiária. Você vê como a vida nos leva para caminhos e quando a gente cria admiração, né, por pessoas do bem, o próprio destino vai nos aproximando. Eu fui estagiária, por coincidência, gente, da Sandra na Secretaria de Assistência Social. A Sandra, ela é fonoaudióloga, formada pela PUC, né, titulada especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mestre em gestão de políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, coordenadora de políticas para a pessoa idosa da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, tutora e docente do curso de atenção à saúde do idoso da telemedicina da USP. Esteve como coordenadora geral dos direitos do idoso da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos do Idoso e da Secretaria Municipal e de Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Criou o Disque 100, olha só, criou o Disque 100, módulo do idoso, elaborou a lei Fundo Nacional do Idoso, igual o FUNCAD que tem da criança e adolescente. A Sandra participou e elaborou o fundo, né, foi idealizadora do decreto presidencial do Compromisso Nacional de Envelhecimento Ativo, consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, consultora da Secretaria Estadual da Saúde na implementação do Programa São Paulo Amigo do Idoso, responsável pela campanha Programa e Prevenção de Acidentes em Idosos em 18 estados brasileiros, e docente da Universidade da Maturidade da PUC e de cursos de pós-graduação em gerontologia do Hospital Albert Einstein. Bom, se eu continuar aqui, Sandra, a gente vai ficar a noite inteira. Mas o que eu quis mesmo, gente, apresentar a Sandra, é para vocês que estão nos ouvindo perceber que uma pessoa que tem uma formação e uma atuação dessa respira e ela tem, de fato, uma consciência de atuação muito legítima na pauta que a gente vai começar hoje. Apresentação feita, Sandrinha. Eu gostaria um pouco. A gente sempre faz isso, né? Eu quero saber que quem por trás dessa grande profissional, né, que a gente está falando aqui, que é uma missão, quem que é a Sandra Regina? Só antes, gente, a Sandra. Encontrei nessas nossas rodas de vida, aí, nesse mundo de vida, na Secretaria de Assistência, na PUC, na Secretaria de Direitos Humanos. Então, é uma pessoa que eu tenho muita admiração e muito respeito. Sandrinha, quem é a Sandra Regina? Ai, você é uma querida, Érica. Conheço todo o seu trajeto e eu fico bastante orgulhosa de estar aqui dividindo com você esse espaço. Sou uma mulher de 63 anos, que há mais de 30 anos atuo com a questão do envelhecimento.
Sou fonoaudióloga e tenho muito orgulho da minha profissão, porque foi ela que me aproximou da temática do envelhecimento, através de trabalhos muito dirigidos de reabilitação de afasia, de quadros já demenciais. Alguns anos atrás a gente não tinha ainda muita clareza, mas já eram quadros demenciais, e isso me encantou, e eu me aproximei mesmo da população idosa. E eis que conheci o curso do professor Papaléu, que é o nosso pioneiro na cidade de São Paulo. Fiz parte da primeira turma dele em relação à gerontologia. Quando eu conheci a gerontologia, fiquei encantada. E nesse trajeto todo, eu tenho 2 filhas, e são 2 mulheres já, independentes, e eu estou aqui em teletrabalho, e elas já estão em outros locais do país também, cuidando das suas vidas, e eu me dedico todos esses anos no estudo. Então, estudei muito, me aprofundei em relação aos quadros demenciais no atendimento à afasia. Depois eu me interessei muito pela questão da gerontologia, tive professores maravilhosos, e aí entrei na PUC, fiz alguns meses, e daí parei, porque fui chamada pela nossa querida Aldaís Sposati, que era a secretária, para compor a equipe, e fiz um trabalho durante quase 8 anos na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, onde implantei vários serviços junto com a equipe, o Centro de Referência da Cidadania do Idoso, que fez agora 16 anos, a Casa de Simeão, o Boracéia, né, que então, assim, vários, o apoio socioalimentar. Então, e para isso eu tive que estudar, todo o tempo estudando políticas públicas, o que é assistência social. Imagina, eu como fonoaudióloga da área da saúde, Érica, você sabe que você tem que acompanhar. Eu não sabia nem quem que era LOAS, quando eu entrei na secretaria. Então, assim, LOAS, aí Lei Orgânica de Assistência Social. E fiquei encantada, e tive o prazer de contribuir para a elaboração, junto com todos os integrantes da secretaria, em 2004, com a Política Nacional de Assistência Social. Imagina, eu entrei... Linda! Lindo, e foi assim. Linda história. E aí... a política... Sim. Pode falar, Sandrinha. Não, e aí, essa política, eu fiquei apaixonada. Hoje eu sou uma fonoaudióloga social, porque eu tenho muito respeito pela política. E com uma mestra, como a Aldaís Sposati, depois a Abigail Torres, e aí você vai pegando um gosto, Daniela Reis, né? Todas essas pessoas que são fantásticas, né? Márcia Lopes, que era doutoranda na época da Aldaísa. Então, você bebe de uma fonte, e é exatamente a mudança da benesse, do favor, do atendimento, que não é aquele atendimento pela garantia de direitos. Então, houve essa mudança enorme, como você bem sabe, muito mais do que eu, em relação à questão de como isso deu outra dignidade. Dignidade. Com certeza, foi um marco histórico a Política Nacional de Assistência Social. Então, me encantei em 2004, e daí 2005 ela teve a resolução, e aí tudo ficou muito mais claro, porque daí tem a proteção social básica, especial, a de média complexidade, quais são os serviços que perpassam por esses, e tudo tem a ver com a política do idoso, porque não é mesmo algo de benesse, é de direito. Nossa, Sandrinha, passou um filme na minha cabeça. Porque, pessoal, você que está ouvindo a gente aí, a Aldaís Sposati, ela hoje, né, se eu não me engano, ela é responsável pelo curso de mestrado de serviço social. Ela estava um período aí, mas ela foi secretária de assistência social, e tudo isso que a Sandra está falando, ela que deu, assim, uma grande evolução, porque ela escreveu, ela trouxe outros professores da PUC. Se não fosse essa professora, porque foi um marco mesmo, como a Sandra falou, e ela está explicando para nós que ela entrou nessa área, porque ela se apaixonou por essas pessoas que viram
viram essa construção, as coisas evoluindo? Imagina a Abigail, né? Que colocava, nossa, maravilhosa. Daniela Reis, com o Observatório da População em Situação de Rua. Exatamente. É uma história que linda, né, Sandrinha, que constrói. Linda. E aí vem a Sandra, que nesse paralelo vai construindo essa reflexão, porque tudo bem, a gente está falando até agora de assistência social, mas tem um recorte que parte para a questão do idoso, né, Sandra? Que aí é quando você começa a entrar, né? Como é que você entrou, assim? A gente está falando um pouco de assistência social, que permeia aí várias políticas, idoso, morador de rua, criança e adolescente, tudo mais. E você acompanhou isso e foi muito bom, porque te deu base para você pensar como poderia evoluir com a política do idoso. Como é que Com você certeza. partiu? Imagina você que tudo isso eu ainda tive o privilégio de entrar na secretaria em 2003, quando foi sancionado o Estatuto do Idoso. Então, eu já com a formação em gerontologia, eu fui chamada para ser coordenadora da política do idoso na assistência. Então, eu fui me apropriando, localizando a questão dos direitos da pessoa idosa, falar sobre centro-dia, a instituição de longa permanência, apoio socioalimentar e acolhimento, atendimento domiciliar. Então, tudo isso era fascinante. E nós, à luz do estatuto, que hoje está fazendo aí mais um aniversário, porque ele é de 2003, é importante que a gente perceba assim esse trajeto que me levou muito fácil para a gestão pública. E aí fiquei encantada, fiz o curso de mestrado profissional na Fundação Getúlio Vargas, que agregou outros conhecimentos em relação à política pública, e eu tive uma outra paixão. Fui chamada para Brasília para assumir a coordenação geral das políticas para a pessoa idosa dentro da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa, dos Direitos Humanos, corrigindo. Era uma secretaria. Essa secretaria tinha coordenação. Eu fui chamada para assumir essa coordenação. Fiquei encantada e foi nesse momento que eu já estava totalmente, né, trabalhando com a questão do envelhecimento, tornei-me muito mais produtiva, e o meu histórico em São Paulo é que me levou, porque foi uma seleção. Perfeito. Eu não fui indicada, foi uma seleção. E aí, quando eles me deram isso, eu fiquei muito apavorada, que uma coisa era São Paulo, que já era um desafio, outra coisa é o Brasil todo. Né? Então, nesse tempo, eu fiquei quase um ano e imediatamente criamos o módulo Disque 100, para o idoso, porque já tinha para criança, adolescente, já tinha para mulheres, mas não tinha o módulo idoso. Aí eu convidei, né, a equipe da Fiocruz, convidei algumas referências na gerontologia para compor, fizemos capacitações e implantamos o Disque 100. Foi, assim, um desafio. Logo depois veio a questão, paralelo a isso, junto com o Fundo Nacional do Idoso, que ele já estava pronto quando eu cheguei, mas nós regulamentamos. Bom, então, como que nós vamos implantar esse fundo? Aí veio toda essa adequação do Fundo Nacional do Idoso. E também a questão do envelhecimento ativo, que daí Alexandre Kalash entrou, ele deu uma consultoria para nós lá em Brasília, nós o convidamos para ser consultor, junto com a Laura Machado. Bom, estava esse clima todo com muita produção. E ficamos felizes com os resultados. No entanto, eu me desliguei depois de um tempo, voltei para São Paulo, porque eu achei não aguentou a saudade, né, da família. Não, eu estava doida para voltar para São Paulo, voltei para São Paulo, e quando eu volto, o Kalash me chama para fazer o programa São Paulo Amigo do Idoso. E fiquei 2012, 11, 12 com ele, aqui em São Paulo. Aí vou depois para 18 estados brasileiros para implantar uma política de prevenção de quedas. Né, eu acho que você lembra, prevenção de quedas, acidentes, atropelamentos, segurança viária, e aí cheguei lá em Belém do Pará, quando eu recebi o convite para assumir a coordenação de políticas da cidade de São Paulo, de direitos humanos. Eu rapidamente voltei para São Paulo. E estou há 3 anos nesse cargo. É uma missão, Érica, eu gosto do que faço. E quando a gente gosta do que faz, dá uma felicidade, uma sensação, um bem-estar.
Eu encontro energias que eu falo, gente, eu não acredito que ainda tem mais pique para alguma coisa, mas eu tenho. Sim, Trabalho sim. 10, 11, 12 horas, eu tenho uma equipe maravilhosa que eu escolhi quando eu entrei e até hoje ela permanece. Não Eu houve, lembro, você sabe que há grande circulação de profissionais, minha sim, equipe inteira, rotatividade. de, É é, que você carrega a questão do ofício ainda da tutora e professora, né? Porque quem está com você aprende muito, né, Sandrinha? Nossa! Agora é muito legal porque você conta a sua trajetória e você está contando a sua trajetória na construção da política. E assim, nada melhor do que o mérito, né, Sandra? Porque, como você falou, é muito ruim uma pessoa ocupar um cargo por política. Você assumiu por uma questão de conhecimento de causa, por uma questão de conhecimento por mérito. E aí, tudo que se evolui, na verdade, é uma questão mesmo de missão aí que você vem para construir, né? Deixa eu aproveitar e falar aqui, vou interromper um pouquinho para falar quem que está conosco nos assistindo. A gente está tá, com o Adriano Migani, que é conselheiro de tecnologia da APRESP, perdão, com Edson Avalos, coordenador-geral da APRESP. Nós estamos com Cláudio Rodrigues, que é coordenador do abrigo de idosos, ele não falou qual. Nós estamos aqui com o Alexandre, que é de programa de voluntariado. Donato Rodrigues, ele é do né? CMPI, Sindicato dos Aposentados, CCE, CEE e CI. Está dando boa noite a todos. E muitos elogios, muitas recepções de satisfação, né, de agradecimento por você estar conosco. Rui Antônio dos Santos, parabéns pela pauta. Que satisfação conhecer a Sandra Regina. Mais uma informação para eu crescer. Olha que legal. Aí tem a Cláudia que fala, gente, extremamente interessante. Não queria que terminasse. Olha, se deixar, a gente fica a noite inteira, viu, Cláudia? Ainda mais com a Sandra, que é uma conversa muito gostosa de ouvir. Daqui a pouco a gente volta e fala aí quem está, mais pessoas aqui. Nós temos uma audiência bem interessante. A gente sempre passa um pouquinho o que os nossos espectadores estão assistindo. Sandrinha, nessa construção toda que você apresentou para nós, né? Você agora, né, na Secretaria de Direitos Humanos, enquanto coordenadora, porque não existe uma secretaria municipal, então acaba que você assume a política municipal do Estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho como é que está hoje essa política, né, o que evoluiu, quais são os principais desafios agora nesse momento eleitoral, né? Eu que te conheci na secretaria e eu vi que durante esses 3 anos muita coisa evoluiu, vários eventos lançando várias políticas públicas, várias propostas, né? O fundo é gente, o fundo do idoso é uma conquista muito grande, né? A gente, às vezes, o idoso é invisível e agora, ao mesmo tempo, é uma pauta do futuro, cuidando do idoso e está cuidando do nosso futuro. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Sandrinha, tudo que está construindo, o que está pensando, o que são os principais conflitos, como é que está isso agora? Como é que está a política agora? Então, eu acho que é importante esclarecer, Érica, por que a política do idoso está sob a égide de direitos humanos. Isso é muito importante, porque nós vamos atender ao Estatuto do Idoso, que diz o Perfeito. quê? Que a política para atendimento, política pública para atender o idoso, ela tem que ser integrada, ela tem que ser diversificada, ela tem que integrar diferentes secretarias. Então, isso é muito importante. Então, não é assistência só que é responsável pelo idoso, não é saúde, não é educação, não é transporte, não é moradia. São todas, porque o idoso precisa disso tudo. E o Estatuto olha com essa questão da integralidade das políticas. Então, ter a coordenação sobre a égide da assistência, de direitos humanos, é um ganho para a cidade. Nem todas as cidades dos municípios, nem todos os municípios têm secretarias, como você bem sabe, de direitos humanos. No entanto, São Paulo tem, e tem 11 coordenações. Você foi uma coordenadora brilhante Sim, da Secretaria de Mulheres, né? sim. Então, isso é muito importante, porque isso diz que tem um olhar sobre o segmento, né? Mas nós todos estamos juntos. Então, eu tenho uma interlocução com velhices LGBT,
Então, tem coordenador LGBT, a gente fala das velhices. Nós falamos também da questão dos imigrantes, tem muitos imigrantes idosos, população em situação de rua, idosos, entendeu? Nós temos também pessoas com deficiência, idosos. Então, toda essa possibilidade de você integrar a política é um privilégio estar na coordenação. Sim. Porque você tem essa prerrogativa. Você pode chamar assistência, senta aqui. Vamos sentar aqui, pessoa com deficiência? Vamos sentar aqui, transportes? Vamos ver como que está o transporte na cidade? Vamos ver como que está esse acesso aos ônibus? Como que está essa plataforma, por exemplo? Como que está esse treinamento desse motorista? Então, assim, toda a temática é a questão do idoso perpassa por esses aspectos. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi regulamentar o Fundo Municipal do Idoso, que precisa o quê? De verba. E o fundo é muito importante. Você sabe disso? Tem Fundo da Criança e Adolescente, que tem uma verba grande, e agora nós temos o fundo da cidade. E aí você sabe que o fundo só pode ser utilizado com políticas que o governo não faz. Então, não é para montar centro-dia, nem ILPIs. Serviços desses já é da competência da assistência. Então, não é para ser usado a verba para isso. E você tem que fazer aquilo que o governo não faz. Ok? Legal. Então, isso é muito bom. E tudo isso você percebe o quanto que a população idosa, que está dentro do conselho, que hoje é chamado de Grande Conselho Municipal do Idoso, precisava se atualizar em relação a isso, se informar. Então, nós criamos a Escola de Conselhos. Ah, é verdade. Você lembra? Lindo. E é exatamente isso, é Escola de Conselhos, porque nós convidamos também outros conselheiros para participarem. Mas o foco é qual o papel do conselheiro, conselheira, dentro da política pública. Qual é a função? Então, eu sou, né, já falei várias vezes, mas eu não vou perder essa oportunidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Paulo Freire. E nessa questão, é isso, você precisa ser informado para que você possa entender os seus direitos e lutar também pelos direitos do outro. Claro. Então, isso é fundamental, a formação. Então, Escola de Conselhos, nós já estamos na 4ª turma, que vai começar agora em dezembro. Nós também temos esse desafio do fundo, que já foi conquistado, agora nós estamos com 46 OSCs que venceram o certame para receberem a verba. Nós estamos também com o programa São Paulo Amigo do Idoso, que muitos desses prefeitos que estão nos assistindo aderiram. E São Paulo, a cidade de São Paulo foi uma das últimas que aderiu, porque o programa é de 2012. E o prefeito, então, na época, que era o atual governador, ele que assinou e aderiu ao programa São Paulo Amigo do Idoso. Isso é um ganho, porque aí o que os idosos me perguntam, Sandra, mas o que a gente ganha com isso? Eles me fazem perguntas dessa envergadura, que é isso mesmo, tem que questionar, é o controle social presente. E eu falo, exatamente, para dar visibilidade, para que a gente possa ter o diagnóstico, que é muito importante para uma política pública, o diagnóstico, que a gente chama o IDEA idoso, que é perguntar ao idoso, segundo as pétalas da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre o Guia Global da Cidade Amiga do Idoso. Então, tudo isso foi implementado, nós recebemos o selo inicial em 2018, o selo intermediário em 2019, e agora, se tudo der certo, receberemos também o pleno. O que quer dizer? Dar visibilidade à temática, colocar na agenda pública o tema envelhecimento. Nós estamos passando por uma revolução da longevidade. O país está envelhecendo rapidamente e nós não podemos perder a oportunidade de implantar políticas públicas. E aí você vai dizer, Sandra, acho que você não faria essa pergunta, mas outra pessoa falaria, mas políticas públicas é só para pessoa pobre, só para os pobres? Não, as políticas públicas, tá, desde a hora que você acorda, o despertador toca, ele está seguindo as diretrizes de Brasília. Se você vai tomar banho, é uma água que é tratada segundo a vigilância sanitária. Político, gente, com certeza.
políticas públicas. Se você vai tomar um cafezinho, esse café também foi pesado, foi tratado, tudo, as políticas Os públicas. impostos, tudo. Não, e se você vai andar na rua, o asfalto, o guarda, a segurança do teu bairro, a A gente iluminação. respira a política pública. Exatamente. Então, tudo isso a gente já faz com que a população idosa se empodere dessas informações cada vez mais, para que ela consiga lutar pelos seus direitos. Então, isso é muito importante, por isso que nós temos, como você bem sabe, que nós temos o Grande Conselho Municipal do Idoso, é um dos conselhos que fica sobre também a égide da secretaria, mas nós damos suporte administrativo, porque o conselho é uma organização da sociedade civil, certo? Perfeito. Da sociedade civil organizada. E nós garantimos, é o nosso compromisso, tá? Como nós temos também o espaço para o Conselho Tutelar, nós temos o espaço para o Conselho da Criança e Adolescente, o espaço para outros conselhos, também a infraestrutura nós garantimos, tá? Nós damos apoio, suporte jurídico também. Deixa eu te perguntar uma coisa que é super importante. Porque tinha uma época que o pessoal falou que os conselhos estavam sendo desmobilizados. O Conselho do Idoso permanece? O de Brasília, não. O nacional teve uma outra característica, que é foi uma tristeza para nós, porque o governo municipal garante a existência do nosso conselho. O estadual está a todo vapor. Certo. Mas Brasília, o CNDI, ele se descaracterizou. Então, foi uma das coisas que destituíram a presidente, que é a Lúcia Secotti, que é uma pessoa que realmente foi eleita, né? E daí destituiu e fez uma outra composição. É uma pena, porque a sociedade civil precisa estar presente, porque é desta forma, através das arenas democráticas, que você garante a participação social. Não, o nosso indicador mais legítimo é a sociedade civil. Como é que eu vou construir uma política pública sem ter na mão as minhas maiores informações, que é quem está na linha de frente da política pública, que é a sociedade civil, né? É uma questão de inteligência, né? Se eu quero uma política efetiva, eu consulto a sociedade civil. Exatamente. Ou então não é democrático, né? Ou então não é democrático. Olha só, Sandrinha, muitos, mas muitos elogios. Então, aqui tem o pessoal, Donato Rodrigues fala, parabéns a Sandra Regina. O Ruiz dos Santos fala que está emocionado, fala assim, olha, é tão bom a gente conhecer em vida pessoas que estão construindo a política, né? Porque a gente sempre sabe de alguém, eu achei interessante. Ana Anísia Medeiros, parabéns. A Rede do Bem aos Animais, boa noite. A Rede do Bem aos Animais parabeniza a Sandra Regina pela pauta, pela história e pela construção da política do idoso. Fernanda, muito bom. Obrigado por preocupar conosco, com os nossos idosos, com o nosso futuro. A Joana, parabéns, Sandra. O André Justino, estamos com uma fase em que o idoso precisa de atenção. Parabéns pelo idoso. E eu, novamente, olha, há muita sabedoria acumulada na Sandra. E há muito conhecimento de causa. Parabéns. Vou aproveitar essa deixa aqui do André Justino. Sandrinha, você falou muito de política, de conselho. Nesse momento de pandemia, a gente está falando aí de um percentual. Como é que está isso em relação, né? Como é que as organizações estão sobrevivendo nesse momento de pandemia? Como é que está a saúde? Contextualiza a gente nesse sentido, Sandra, que é importante essa pauta. Fomos pegos de surpresa, mas nós já tínhamos conhecimento que as políticas públicas estavam, em relação à população idosa, ainda muito frágeis. O país não se deu conta que envelheceu, e que está envelhecendo rapidamente. Priorizava sempre mais os jovens, e hoje nós somos um país de cabelos brancos. Hoje nós temos que ter #orgulho 60+, que é a nossa campanha, junto com a USP, junto com o metrô, junto com várias frentes, porque nós temos que ter políticas públicas que garantam que esse envelhecimento seja digno. E, para isso, nós precisamos preparar as cidades. Nós temos que ter acessibilidade, nós temos que ter instituições de longa permanência para idosos, com infraestrutura,
para não ter esse enfrentamento que eles estão passando agora, essas dificuldades, que de uma hora para outra eles tiveram que se equipar com as EPIs, né, o equipamento de proteção, justamente assim, em larga escala, porque tinham instituições, Érica, que não sabiam nem quanto tempo era a validade de uma máscara, porque não tinham essa prática. Hoje, os alimentos precisam passar por uma higienização extremamente rigorosa. Você não pode chegar da rua, você que trabalha numa instituição, e entrar como você entrava antes. Hoje você tem que fazer toda uma higienização. Para isso, você tem que ter equipamento. Para isso, você tem que ter equipe. Para isso, você tem que ter formação. Para isso, você tem que ter dinheiro, porque isso custa. E, de repente, tudo ficou muito mais difícil. Esta foi uma situação grave, porque o público corre maior risco, a população é a população idosa. Né? Nós estamos, infelizmente, com índices altíssimos de óbitos decorrentes da Covid na cidade de São Paulo, e que reflete o estado de São Paulo também. Na cidade de São Paulo, 75% da população que vai a óbito são pessoas de 60 anos ou mais. Então, isso é um baque. E qual o motivo? Primeiro, essa questão da falta de informação. Nós estamos agora já avançamos muito. No entanto, nós precisamos preparar as equipes que atuam com os idosos em relação a isso. E a primeira providência que o Ministério fez foi orientar que as visitas fossem suspensas dentro das instituições de longa permanência. No entanto, as famílias ficavam sem saber como que estavam seus idosos. Isso foi uma comoção, uma dificuldade mundial, né? Outros países sofreram muito e continuam sofrendo em relação a isso. E nós estamos, hoje, na cidade de São Paulo, com cerca de, entre pública, privada, filantrópicas, as instituições, por volta de quase 700 instituições. Essas instituições, elas necessitam de capacitação para os técnicos, orientação, equipamentos, toda a infraestrutura para que esses idosos, no momento de contágio, possam ser isolados. Quais são as medidas do manejo, né, no tratamento desse idoso? Se você tem talheres e um idoso se alimentou com aquele talher, você não pode passar e fazer uma higienização comum a todos. Então, olha, as coisas mais elementares. Então, isso é um problema sério. Foram suspensas as visitas, foram suspensas as atividades dos núcleos de convivência de idosos. A gente tem na cidade de São Paulo cerca de 90. Os idosos estão em casa, Érica, e nós criamos o WhatsApp Solidário para ter atividades de contato com os idosos. Criamos o blog Interatividade. Você entra, todos vocês podem entrar, depois eu passo, entrar na página da secretaria, passo sim. Pode citar aqui que o Adriano, nosso diretor, ele já coloca até no ar, Então, é a secretaria www, Prefeitura de São Paulo, entra no clique Secretaria de Direitos Humanos, Idoso, e aí abre uma página com o blog Interatividade, o WhatsApp Solidário. Nós criamos Qual um programa... Número? Você sabe o número, Sandrinha, do WhatsApp Solidário? Eu sei, mas Bom, depois pega e a gente coloca aí. Eu vou ter que procurar. Tá? Adriano, se você encontrar aí o WhatsApp do... Como é que chama, Sandra? O WhatsApp Solidário. WhatsApp Solidário voltada para a política do idoso. Se você encontrar aí na rede, joga para nós, por favor, aqui. Pode falar, Sandrinha. E também nós fizemos uma parceria com várias pessoas na gerontologia, dentre elas o Cérebro Ativo, que é um programa do Fábio Ota, que é justamente para fazer estimulação cognitiva, estímulo de aumento de atenção, porque não é fácil ficar em casa, não é fácil o isolamento. Se tinha alguma coisa que motivava, e nós sempre estimulamos, participação social, saia de casa, não fique em casa.
Não fique Isso é grudado na muito legal, televisão. Sandra, você colocar isso para o pessoal que está ouvindo, né? Como é que a gente consegue? Porque tem a ver com depressão também, não é só É, isso, né? Muita saúde questão de mental, saúde. saúde mental. Saúde E aí nós mental. fizemos uma parceria com uma universidade daqui de São Paulo. Fizemos essa parceria, nós estamos com os estagiários de enfermagem nas ILPIs, nós estamos Olha, com os estagiários de psicologia dentro do WhatsApp para atendimento individual em grupo da psicologia. Nós estamos com a nutrição orientando sobre os cuidados de alimentação. Nós estamos falando, porque é uma coisa que nós precisamos ficar atento, né? A atividade física. Porque antes eles iam para os locais para caminhar, para fazer exercício. E como que você faz em casa? Então, nós estamos com uma grade de pilates, rádio taiso, gente, tai que maravilha. yoga, entendeu? Todas essas atividades, canto coral, educação ambiental, tá? Sim. Então, coisas assim, e todo o tempo entrando em contato com esse público, para que ele não saia de casa. Mas, para isso, você também precisa garantir que as informações cheguem. E isso nós temos, por isso que o blog foi importante, que lá é importante que vocês entrem, todos que vocês que estão nos assistindo, porque lá nós selecionamos o conteúdo real sobre o Covid, porque tinham Tá, informações muito desencontradas. E lá nós tá. selecionamos. Então, tudo que eu recebo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da PUC, da USP, Olha de todos, só. aí a gente abastece para que eles possam fazer todo esse conhecer e saber Nossa, como. Sandra, sensacional. Para as pessoas terem acesso a essas informações, aonde que eles entram em contato? O Adriano Aí, está colocando aí muito o bem, site da isso mesmo, prefeitura, ó. muito bem, é isso mesmo. Perfeito. É esse o nosso. Olha, aí temos as aulas. Bom, isso mesmo, Adriano, muito bem, tá? E isso nós subimos com essas aulas semanalmente. Então, não é algo que falou, fez e depois, não. Existe uma sequência, tá? Então, Uhum. essas aulas, elas são extremamente importantes para que você possa estimular essa dança de salão, professora Uhum. Marlene, Uhum. educação ambiental, que eu comentei com vocês, tá? Uhum. Artesanato, é isso. Uhum. Nossa, que maravilha, Sandra. Isso daí preenche a cabeça de não só qualquer pessoa, mas é muito legal que é voltado para o idoso, né? Porque você vê tanta coisa ruim na televisão, você está construindo algo produtivo, né? É muito importante, um Pois conteúdo é, maravilhoso. pois é, e isso tudo nós estamos. E aí teve o desafio maior, Érica, a inclusão digital. Hum. Chegou de um dia para o outro a informação. População idosa, vocês vão ter que saber mexer no celular, vocês vão ter que saber entrar numa sala como essa que nós estamos agora. Você Uhum. vai ter que aprender. Aí há uma resistência, como nós sabemos, porque até eu também. Eu sou salva às vezes, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, de jovens também, e eu falo, gente, eu cliquei e desapareceu, o que que acontece? Essa linguagem da informática é algo que a gente resistia muito, né? As pessoas idosas. Não, não, deixa, deixa. Eu fiz a minha primeira reunião pelo Google Meet depois da pandemia. Olha Antes eu, só. antes eu não fazia isso. Agora tá ótimo, porque eles estão se reunindo. A plataforma mais amigável ao idoso é o Google Meet, né? Que Então, eles beleza! já sabem. E agora nós realizamos o IDEA Idoso, que é a pesquisa feita com 280 idosos, e nós fizemos a pesquisa em grupos do WhatsApp. Hum. E o WhatsApp, você sabe, cabem 8 pessoas. Tinham 2 Uhum. técnicos e 6 idosos.
Que E nós lindo, gente. fizemos as perguntas, eles responderam, e nós estamos tabulando agora. Eles fizeram a inscrição, Érica, pelo Google Meet, ok? Tá? E aí, Tá, assim, tá bom. Eu não tá sei o bom? que é o Google Meet, eu conheço o Zoom, mas ainda eu vou Google, conhecer, tô achando o É máximo. Google, eu me confundi. Google, não, é Google Forms, É o Meet, que é justamente uma plataforma que tem sim, sim, um formato onde você faz a inscrição. Então, sim. isso Eu tudo conheço eu isso. também estou aprendendo, e eu achei o Hum, máximo. Eles estão, porque nós fizemos as inscrições no Google Forms, uhum, que é justamente essa plataforma que faz a inscrição, e que eles responderam. E para uhum, isso, também não foi de uma hora para outra. Nós fizemos claro. capacitações. E a minha equipe elaborou tutoriais. Olha, Olha aqui só. você clica, aqui, e aparece a carinha deles apontando o local que tem que clicar. Sabe assim? Então, os tutoriais, todos os tutoriais estão disponíveis também na nossa página. Nossa, Entendeu? eu tô querendo, na hora que acabar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar nessa página, porque essa página aí tá sensacional. E eu Consegui. conhecendo você, né, Sandra, cada tutorial, com certeza você leu um por um, porque eu te conheço, deve ter aprovado para saber se a linguagem está compreensível. É muito Exatamente. carinho, muito amor. Quando a gente faz as coisas com amor, as pessoas às vezes falam, estou fazendo com muita vontade, estou muito empolgado. Não é, isso é amor, e você faz com muito amor, Sandrinha. Olha só, eu vou falar mais. Voltando aqui para o pessoal, tem muita gente, muito comentário, gente, muito positivo. Pessoas que não tinham essas informações, tem o pessoal falando que já está acessando. Tem o Hernani que está falando para, como sugestão, se tem alguma coisa entre terapia animal junto com o idoso, né? Ele tem um projeto com idosos e ele fala que faz muito resultado. O pessoal da Presp dando parabéns pelo tema, muito importante, e a gente vê que a Sandra de fato conhece o que ela está falando. Pedro, parabéns pelo Dia do Idoso. O pessoal da Lions, pessoal do Rotary, todo mundo aqui assistindo, elogiando. Pessoal das prefeituras, os prefeitos, secretários, tem um pessoal aqui também falando, parabenizando. Que bom, então que bom. Sandrinha, falamos um pouquinho da pandemia. Veio aqui uma pergunta para nós. A gente falou da saúde, né? Porque de fato é uma coisa que você tá, né? Parece que Deus te colocou aí em vários locais para de fato transformar. Dentro da coordenadoria de direitos humanos, da coordenadoria do idoso, de fato a pauta permeia LGBT, a questão do negro, como você falou, do deficiente, né? Todos, né? O idoso não é somente um homem ou uma mulher, sabe, sem ter outras demandas e outras frentes aí da política pública, né? E é bom trazer essa reflexão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: como é que está a questão da saúde? Porque a preocupação do ponto mais nevrálgico do idoso é: envelheci. Estou sem emprego, não tenho aposentadoria. Se eu precisar da rede pública, porque o que o idoso mais tem é a questão da saúde, teme a questão da saúde, justamente, e principalmente a saúde mental. A gente está tendo resposta da saúde pública em relação para a política do idoso, para o idoso em si? Nós estamos sempre em contato com a Secretaria de Saúde. E uma das providências foi potencializar as unidades básicas de saúde. Isso foi muito importante porque porque elas estão no território. São todas as unidades básicas de saúde. Nós temos também na saúde programas denominados, um deles é o programa de acompanhantes de idosos. Mas nós temos na saúde uma preciosidade. São os agentes de saúde. São aqueles que conhecem a população, sabem onde eles moram. Então, a saúde tem trabalhado muito com essa capilaridade. E uma das coisas que nós tivemos, a iniciativa, a Secretaria de Direitos Humanos, Érica, foi criar um documento, que é uma portaria intersecretarial, envolvendo a assistência, a saúde, a pessoa com deficiência e direitos humanos. Para os quatro, para constituir um comitê Covid, porque nós já estamos pensando no pós-pandemia.
Então, nós estamos com esse grupo. Esse grupo tem como objetivo fazer todo o levantamento de dados georreferencial, porque nós criamos um documento que se chama, que também está na nossa página. É um estudo que nós fizemos junto com o Renato Sintra, que é um demógrafo, que faz parte da minha equipe, e que fizemos o levantamento do diagnóstico sociodemográfico da população idosa residente na cidade de São Paulo. É só colocar no Google que já aparece esse documento. Esse documento, ele faz uma análise detalhada dos 96 bairros da cidade de São Paulo. Ele localiza quais os serviços, tem um georreferencial que localiza. Então, ele tem duas informações preciosas. Uma, o levantamento do perfil de cada um dos distritos, dos bairros. E outra, a localização dos serviços. Isto é fundamental, porque uma das queixas é exatamente essa. Eu não sei aonde ir. Eu não sei o que o meu bairro tem. Eu não conheço os serviços de idosos aqui da minha região. Nesse estudo, foi feito esse levantamento. Essa é uma informação preciosa. Qualquer município que esteja nos escutando, a prioridade é o diagnóstico sociodemográfico. Depois, isso é um facilitador para as políticas públicas. Por isso que você localiza as unidades básicas de saúde nesse estudo georreferencial. Essas unidades são responsáveis pelas instituições de longa permanência para idosos na região, pública, particulares, filantrópicas. Elas são a porta de entrada, junto com o quê? Que você conhece? O CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social. Então, essa ação, elas estão fazendo um trabalho muito próximo à assistência e à saúde para atender essa população idosa. E através da capilaridade, que quem conhece muito bem são os agentes de saúde, são preciosos, né? E por isso que a gente tem sempre que agradecer muito a equipe de saúde, assim como a equipe da assistência social, porque é eles que colocam a vida em risco nesse contato, né? E eu faço aqui um agradecimento a todos e faço uma reverência de coração, porque eles são fundamentais, mas para que possam, as informações que possam chegar. Então, a orientação que nós damos a todas as pessoas que precisam desses dados é ir a uma unidade básica de saúde. Eu sei que também, em algumas, ficam super cheias, né? Mas é muito importante todo o cuidado e orientação para os protocolos da pandemia, e também os centros de referência da assistência social. Sim. Não é tarefa fácil, Érica, não é tarefa fácil, né? E hoje nós temos uma população envelhecida e com baixos recursos. Hoje nós temos a grande maioria da população idosa, mais 75% faz uso do Sistema Único de Saúde. É um dado alarmante. Nós temos uma questão também das baixas aposentadorias. Nós temos um patamar de um máximo de 1 a 2 salários de aposentadoria, e isso ainda é um custo insuficiente. E agora nós temos uma outra questão: o desemprego. Os filhos estão voltando para a casa dos pais. Se antes da pandemia já 56% da população idosa mantinha os seus lares com os filhos, imagina esse dado agora, em plena pandemia, com alto índice de desemprego. Para onde esses filhos vão? Eles vão para a casa dos pais. Com certeza. E os pais têm o quê? A aposentadoria. E muitas vezes, muitos até recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, que a gente sempre torce para que ninguém mexa nesses valores, entendeu? Justamente porque chegam a manter as casas com o benefício, que é o valor de um salário mínimo. A situação não está fácil, mas nós temos clareza que
só poderemos mudar tudo isso, Érica, com a comunidade se apropriando das informações e lutando pelos seus direitos. Não Lindo, tem... Sandrinha. Não tem outra saída que assim, né? Quando eu falo do o idoso homem e mulher, o pessoal acha que o idoso é aquele branquinho ainda que é bem resolvido, que não tem problema nenhum, e as pessoas acham que nunca vão ser idosas. Então, quando a Sandra fala da questão da comunidade, da sociedade, gente, da gente lutar nesses conselhos pelos nossos direitos, é porque o tempo está passando aí, está escorrendo aí na polheta da vida, e está passando e a gente não está acompanhando e está deixando, né, Sandra, tudo isso acontecer. Então, é importante participar desse cenário de discussão, saber o que está vindo de novo, né? Quais são as políticas, porque não tem para onde ir, o futuro é um só, todo mundo vai envelhecer. Né? E aí as pessoas Sim. tentam. E é legal também, porque o que eu entendi aí é que nesse site da prefeitura, as pessoas que estão envelhecendo, acompanhando essas aulas, também envelhecem saudavelmente e se percebem. Então, assim, a questão da atividade física, a questão de ter essa clareza da questão da tecnologia, é legal também ficar mexendo e aprendendo, porque senão você perde isso também, de certa forma você desenvolve a motricidade mental, então tem muita coisa aí envolvida que essa pauta é extremamente pertinente, e a gente vai deixando passar, né? Acho que é isso que não pode acontecer. Sandrinha, você é uma bíblia da política pública do idoso. E é uma bíblia sagrada, né? Você é um glossário. Olha, a gente vai te convidar novamente. A gente está finalizando. Eu vou aqui passar as últimas mensagens de quem está conosco, mas tem um time muito bom, assim, está falando que a noite está iluminada, Sandra. O Carlos fala que ainda não sabia dessas informações e que ele ainda vê luz. E o que mais importa é que, mesmo com toda essa dificuldade, ele vai dormir bem e feliz, porque ele sabe que existe uma pessoa que está lutando de fato, de verdade, pela política pública. Porque é verdade, né, Sandra? Não existe política perfeita. E a gente, é o que você falou, por mais que esteja nessa luta, não vai falar que a assistência é perfeita, gente, que a coordenadoria do LGBT é perfeita, que a questão do negro, da deficiência, mas que a gente saiba que esses gestores, esses líderes públicos, igual a Sandra, tem essa visão e está lá incansavelmente nessa criatividade, porque de certa forma tem que criar, né, Sandra? Até sem recurso, mas criar essas alternativas, parcerias, né? A Sandra está totalmente atualizada, gente, usando aí várias ferramentas, isso é muito legal e a gente fica muito feliz. Sandrinha, eu queria que você passasse uma mensagem para nós, aproveitar se a gente tem um tempinho para passar ainda alguma reflexão, algum segredo aí, alguma dica, alguma coisa que você acha que a gente pode aproveitar nessa questão dessa inteligência mesmo solidária, que você construiu, que você mobilizou, que você se engajou, que você permeou aí, você conhece, porque você foi para a política federal, pela política estadual, está na política municipal. Sorte nossa que você está em São Paulo na nossa política, Deus tenha abençoado, né? Mas, assim, o que você gostaria de deixar como mensagem e como sugestão e como dica para a gente também começar a ter essas informações dentro da política? A primeira questão que eu gostaria de colocar é a importância de vocês todos conhecerem as políticas para a pessoa idosa. Aí vocês podem me falar, mas eu sou jovem ainda, eu ainda não estou... Enfim, era muito importante o conhecimento, principalmente da população idosa. É importante que participe de conselhos. A maioria dos municípios da cidade, do estado de São Paulo, tem conselhos. Nós temos um conselho estadual muito ativo, Conselho Estadual do Idoso, né, que hoje tem a presidente é a Vera Fritz. Nós temos o grande Conselho Municipal do Idoso, que a presidente hoje é Marli Feitosa, em São Paulo. Então, tem um grupo de idosos muito ativos, e só tem uma saída. Como que eu estou falando isso, só tem uma saída? É fato. Vocês todos, é muito importante a organização, a participação, o estímulo das discussões sobre o que está acontecendo. É um direito de todos nós sabermos.
né? Nós temos uma Constituição de 1988 que versa em todo o seu corpo a participação social. É a única forma de nós entendermos quais são os nossos direitos. Que direitos eu tenho? Como que eu posso fazer com que esses direitos sejam colocados em prática? Nós temos o Estatuto do Idoso com 118 artigos, e nem a metade foi colocado em prática. Então, nós precisamos desse documento. Nós temos leis importantes. Nós temos uma população hoje envelhecida rapidamente. Nós não temos tempo a perder. Vamos estudar o envelhecimento, vamos estudar a revolução da longevidade e vamos participar dos conselhos. Essa é a minha mensagem, né, Érica? Sandrinha, você é um ser de outro mundo, iluminadíssima, querida, olha. O Dia Mundial do Idoso, da pessoa lindo, idosa. você viu como as coisas são, o universo conspira a favor, como as coisas são providenciais, nós temos aí 16 estados participando dessa pauta no Dia do Idoso, que é melhor relevância e melhor conspiração do universo. Isso é resultado... Novamente, Sandra, como tudo na sua vida natural, foi um resultado natural de você estar conosco aqui na TV Pública. Sandrinha, uma frase, uma palavra para a gente poder finalizar. Eu gostaria só de chamar a atenção, eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Que bom, que carinho. Eu também já percebi que tem alguns conselheiros do Grande Conselho, Donato, que é onde eu cumprimento todos os demais. Participem, é isso mesmo. Vamos trocando as informações. Eu vou citar Cora Coralina. Ai. Nada do que vivemos, olha que legal, que sábia. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Você precisa amar o que faz. Você precisa gostar e acreditar. E desta forma, você muda. Era uma doceira, fazia doces em Goiânia e tornou-se uma escritora de mão cheia. Uma idosa que publicou seu livro com mais de 70 anos, primeiro livro de poesia. É brasileira, é coisa nossa, é da nossa cultura. Então, muito obrigada, Érica, por esse espaço, Imagina. Por esse carinho. Eu também ficaria a noite toda conversando com você, sabia, né? Nossa, Sandrinha, a gente vai marcar de novo. Vamos combinar aí de trazer depois, de repente, uma pauta por mês para aprofundar essas políticas públicas, para a gente poder conscientizar de fato as pessoas, mostrar essa inteligência que você trouxe, construída, do que a gente fala de solidariedade, porque solidariedade é amor. É o que a Sandra falou, gente. Na verdade, a gente fala, né? Nosso programa trabalha muito com essa questão solidária, e aí tem várias bibliografias, inclusive a gente estava comentando, eu e a Sandra, sobre a Bruna Lombardi, que foi convidada para ir para Harvard, para dentro da Universidade de Física falar de felicidade, porque a felicidade é o que a gente cria, e já é comprovado que a física quântica tem aí uma equação que fala que o resultado dessa equação é a felicidade. E o que a Sandra está falando, nada mais, né? Falou de Cora Coralina, maravilhoso, a gente fica até assim arrepiado, né? Porque olha só, da onde ela saiu para onde ela foi. Então, aqui permeamos várias reflexões, muita informação extremamente produtiva e atualizada. A gente trouxe aqui Sandra Regina. Foi uma satisfação conversar com a Sandra. Sandra, quem quiser entrar em contato com você e com a secretaria, qual que é o contato que você pode deixar? Eu vou deixar o meu e-mail. Sandra Perfeito. Regina G. de Gomes, né? Sandra Regina G. @prefeitura.sp.gov.br. Perfeito. Tá, Sandrinha, satisfação você estar conosco, minha querida. Pessoal, você que pegou aí a entrevista pela metade, essa live fica gravada na TV Pública, no YouTube, no Facebook, foi retransmitida, nós informamos, né?
E aí fica à disposição, gente. Tem aí o contato da Sandra. Assistam quantas vezes vocês precisarem ou puderem ou se interessarem para degustar esse conteúdo. Entra no site da prefeitura, busca essas informações aí, dá uma gugada, é muito legal, porque a gente sabe que conhecimento é poder e você se diferencia das outras pessoas pelo conhecimento que você tem. E hoje a Sandra trouxe isso para nós, nesse solo fértil aí de várias informações. Meus queridos, boa noite, nessa noite linda, quente de quinta-feira, vamos aproveitar. A Sandrinha do meu coração, fiquei muito feliz mesmo te vendo por aqui, muito feliz de podermos nos esbarrarmos aqui pelos lugares, cenários da vida. E olha, uma boa noite, Sandra, que Deus continue, independente da religião, mas continue aí te abençoando, te iluminando, te protegendo para você construir ainda muita política pública aí para todo mundo, para nós. E vamos participar, né, Sandrinha? Pessoal, vamos participar. Boa noite. Sandrinha, boa noite, meu amor. Fica com Deus aí. Boa Beijinho. Noite. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, querida.